Vamos então às nossas questões pessoal. Então crase eu tenho certeza de que isso vai aparecer na sua prova independentemente da sua banca, é um assunto muito recorrente. Então vamos observar, coloquei alguns exemplos extras só para o pessoal visualizar. Se na sua estrutura você encontra o acento indicativo de crase, necessariamente você encontra aqui a fusão de dois as um primeiro, que é uma preposição, e esse segundo aqui. O singular pode aparecer no plural, ele pode ser o nosso artigo com qualquer questão que envolva a crase que você precisa visualizar. Resistiu à tentação. Viu a estrutura com acento indicativo. Primeira coisa, olha se a palavra seguinte é uma palavra feminina, então nesse caso a tentação é uma palavra feminina. Se é uma palavra feminina, significa que aqui na frente você encontra um artigo. Agora você olha para a regência da sua construção. Quem resiste a você tem um contexto que pede uma preposição. Então nesse caso, eu tenho a preposição com artigo, o que faz com que o acento pessoal seja obrigatório. Agora é claro, você pode usar um macete, você pode trocar a palavra feminina por uma palavra masculina. Qualquer palavra masculina, então eu poderia no lugar de tentação colocar a masculina. Eu vou colocar aqui a palavra chocolate, e aí eu teria resistiu ao chocolate. Se diante da palavra masculina eu encontro ao diante da palavra feminina, realmente eu encontro uma crase. Quando a questão trabalha com complete, usar o macete acaba sendo muito mais fácil. Você troca a palavra feminina pela palavra masculina. Apareceu ao, você vai colocar o acento agora a pessoal. Quando eu faço isso aqui ficou a reclamar. Observe que a palavra reclamar, ela é um verbo, então diante de um verbo você não coloca artigo diante de um verbo. Esse aqui você encontra, ele é apenas uma preposição, então diante de verbo você não tem crase, o a é apenas uma preposição. Crase proibida diante de verbo. Agora nesse caso, ao trabalhar com esse elemento a qual, sempre que você trabalhar com esse elemento, o elemento a qual e é um pronome relativo, e esse pronome relativo ele traz um mar inicial, a qual é o raciocínio que você emprega. Olha o exemplo extra pessoal. Esta é a mulher a qual gosta. Eu tenho aqui esse elemento a qual e já traz um a inicial. Esse elemento ele é sempre um pronome relativo, e eu preciso respeitar a regência da minha construção, a regência do verbo ou a regência do nome. Então eu vou aqui observar a regência do meu verbo. Verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Quando o contexto pede uma preposição, você precisa deslocar essa proposição aqui para frente. Quando você desloca essa proposição, olha o que acontece. Você tem o de mais o a. Você precisa juntar esses dois elementos. Você vai ficar com a construção da qual este a mulher da qual gosta, só para pessoal perceber o raciocínio envolvido nessa estrutura. Olha o próximo exemplo. Esta é a mulher a qual concorda. Eu tenho aqui esse elemento a qual, sempre que eu encontrar esse elemento, eu sei que é um pronome relativo que começa com a letra A. Então eu tenho o a que é do meu pronome. Eu vou observar a regência verbo concordar. Quem concorda, concorda com o contexto pede a preposição. Eu desloco essa proposição, eu coloco essa proposição aqui na frente. Então eu faço essa é a mulher com a qual concorda a preposição pedida. Ela é jogada para antes do nosso pronome relativo. Agora esta é a mulher a qual se submeteu ao trabalhar com o elemento a qual, observe que você tem um a aqui na frente e faz parte da sua construção. Então eu tenho ali o elemento a qual, do mesmo modo, eu vou observar a
Regência da minha construção eu tenho. Aqui ó, se submeteu quem se submete. Submete a se o contexto pedir a preposição você vai jogar a preposição. Aqui para frente joguei a preposição. Aqui para frente só que ao jogar pessoal. Eu fico com dois as se eu tenho dois as. Eu vou juntar esses dois elementos e ao juntar esses dois elementos, necessariamente eu vou colocar a crase. Nesta estrutura então voltei esta é mulher a qual se submeteu quem se submete a pediu a preposição e joguei a preposição aqui para frente. Dois as juntei os dois e a crase. Necessariamente vai acontecer beleza. Então essas ideias aparecem na nossa primeira questão. Então nessa primeira questão o pessoal qual foi a resposta aqui? Você achou o pessoal tá dizendo que é? Resposta é a letra C. Vamos ver Calvin. Desobedece a professora e fazer uma palavra feminina como é uma palavra feminina aqui na frente você tem um artigo a professora isso é uma palavra feminina e cuidado com a regência do verbo desobedecer é quem desobedece a esse verbo pede preposição o verbo desobedecer ele é transitivo indireto quem desobedece é ele pede a preposição a. Então realmente eu tenho a preposição e o artigo isso faz com que a crase e realmente aconteça se você trocasse a palavra feminina por uma palavra masculina se você colocasse professor você diria Calvin desobedece ao professor eu tenho preposição eu tenho artigo é um realmente diante da palavra feminina nós colocamos o acento. Agora na segunda passagem recusando-se a fazer esse a está diante de um verbo. Diante do verbo fazer diante do verbo o que você encontra é apenas uma preposição você não usa crase diante de verbo agora na última situação Calvin desobedece a professora recusando-se a fazer a tarefa de matemática a qual deveria submeter-se observe que você tem aqui o elemento a qual esse elemento a qual ele é o seu pronome relativo você tem aqui o a inicial do seu pronome relativo sempre que você encontrar o elemento a qual você vai confirmar a regência do que aparece depois sempre cheque o que aparece depois. Nesse caso pessoal eu vou observar esta forma verbal deveria submeter-se quem deve se submeter a alguma coisa esta forma verbal ela pede a preposição a quem se submete a pediu a preposição eu voltei deslocar a preposição aqui para frente. Quando eu faço isso olha lá eu tenho a preposição mais o a inicial do meu pronome relativo já que o pronome relativo pessoal é o a qual, então eu junto esses dois elementos e isso faz com que a nossa crase realmente seja obrigatória. Beleza, pessoal então realmente eu coloco acento ali então vocês pensaram de uma maneira correta a primeira é com acento a segunda é sem e a terceira é com por. Isso a resposta de fato foi a nossa letra C e tudo bem pessoal eu não classifico separadamente esse a eu classifico o elemento a qual eu classifico o bloco a qual como pronome relativo tudo bem. Seja um a qual no singular seja o as quais no plural pense. Isso é um pronome relativo que traz um a inicial tudo bem. Pessoal beleza tá claro isso sempre. Pensando no a qual ou no as quais no feminino eu tenho ali do próprio pronome. Seu contexto pediu uma preposição isso faz com que a crase seja obrigatória.